Amém? Vamos lá, então. Na Mary Kay, nós temos mais de 30 formas, né, da gente estar realizando vendas no nosso negócio. E eu sempre oriento todas as consultoras a realizarem pelo menos de 2 a 3 estratégias diferentes na semana. Por exemplo, essa semana em especial, né? Essa semana nós temos hoje o Dia do Beijo. Então, escolha pelo menos uma estratégia, né, do Dia do Beijo para você trabalhar. Ou hoje, ou a tua semana do beijo, para que você ou demonstre, ou você monte combos, ou você faça a campanha do batom usado, ganhe um desconto na compra de um batom novo, né? Para que você promova uma data comemorativa dentro do seu negócio. Uma outra estratégia também que você pode realizar todas as semanas é a bolsa de demonstração. Bolsa 48 horas. Você colocar alguns provadores e deixar um dia e pegar. Principalmente nos locais que a gente frequenta, que às vezes não dá tempo de fazer ali uma demonstração com a pessoa. Outra estratégia é a rede social. Mas não apenas compartilhar posts prontos, né? Você ali passar um batom, você falar, né? Você ali contar uma história, se maquiar, de repente, né? Começar a ter um relacionamento maior, um engajamento maior com as suas clientes. E outra coisa importante, os teus clientes estão na tua rede social? Eu fiquei surpresa quando eu vi que eu tinha mais 50 clientes que nem estavam na rede social. Tanto é que eu aumentei quase 100 seguidoras, né, na minha rede social, porque eu comecei a perguntar para elas: você já me segue? Você já me segue? Dá trabalho, mas às vezes você está fazendo conteúdo e o teu público não está lá te seguindo, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E eu vou falar de uma outra estratégia que eu faço há 10, 11 anos no meu negócio Mary Kay, semanalmente, e que me traz resultado, que é a sessão de beleza. Quando eu comecei, eu trabalhava o dia inteiro e eu só fazia de final de semana. Eu coloquei que sábado à tarde era o dia que eu ia fazer os meus atendimentos para Mary Kay. Porque no meu caso, eu trabalhava de segunda a sexta. Depois, conforme eu fui ter... Gente, eu perdi alguns churrascos, eu perdi alguns eventos, porque eu coloquei um objetivo naquele momento de vida para mim, né? E eu falo que passou 3, 4 meses, eu atingi meu objetivo e o churrasco continuou, o encontro continuou, as saídas continuaram, né? Porque às vezes passa, o tempo passa mesmo, né? Então a gente acha, eu vou abrir mão por 6 meses. Gente, passa muito rápido, né? A gente já está no mês 4 do ano. Então, às vezes, colocar ali um dia para você fazer uma determinada ação vai te ajudar muito. Depois, eu comecei a fazer terças e quintas, 18h30, tá? Então, eu trabalhava, né? Fazia atividade física segunda, quarta e sexta. E com a Ana, que é, né, minha diretora da Zumba, quem me conhece sabe. E aí eu comecei a colocar terças e quintas demonstrações. E eu marcava mais ou menos 6h30 e eu já deixava a mesinha pronta, tá? Então, isso também ajuda bastante, montar um cantinho na tua sala, se você for fazer atendimento, no estabelecimento que você trabalha, no local que você tem para atender, tá? Ou se for na casa do cliente, eu vou mostrar agora como se faz. Por que eu vou falar de atendimento individual? Porque muitas consultoras têm medo, receio, né? Dá um frio na barriga de fazer um atendimento coletivo. Muitas têm até vergonha de fazer um individual. Mas a gente tem que entender que nós somos profissionais, né? Você não, eu só faço Mary Kay. Não, você é uma empresária Mary Kay. Se você se posicionar como uma. Então, a gente tem que entender que isso aqui é um negócio e que nós somos profissionais. E uma pessoa que é uma profissional, ela faz atendimentos, ela faz agendamentos, ela faz acompanhamentos, ela tem que estudar, todo profissional tem que se reciclar, fazer curso. Parabéns, né? Porque vocês estão aqui se aperfeiçoando. Mas como a gente se posiciona, a nossa postura é que vai dar o tom do nosso negócio. Então, você usar os produtos, você ter uma camisetinha lisa, básica, uma calça para você fazer o teu negócio Mary Kay, você estar com os seus produtos organizados, higienizados, tá? Você ter ali o perfil da sua cliente, você ter uma maquininha de cartão. Então, a gente vai sair do amadorismo e ir para o profissionalismo. E se você quiser aumentar
o teu ticket médio começar a vender R$ 1.000 por semana, no mínimo, quem já vende 1.000, vende 2.000 para mais, né? Você vai precisar começar a conduzir atendimentos individualizados para as suas clientes. Por quê? No individual também você consegue dar aquela atenção, pode ser uma coisa rápida também, um atendimento express, eu faço muito atendimento express, né? Aqueles que é de 30 minutos até 1 horinha ali, não é o dia inteiro que você vai ficar com a sua cliente, e você no final atende ela com o que ela está precisando com uma sequência de produtos, né? Então dá muito certo e eu vou falar aqui para vocês o passo a passo para vocês conduzirem com foco em maquiagem, tá? Por quê? Nós estamos num mês em que tem base na promoção, máscara de cílios, o relançamento do pó multifuncional. Então, nós temos, né, o cuidados com a pele, que é maravilhoso, e que ele faz parte da sessão de maquiagem, mas eu vou focar aqui na parte de make, tá? Então, a minha sugestão, gente, minha filha faz natação. Gente, eu vou de imagem Mary Kay na natação. A única diferença é que eu tento ir com uma parte de baixo que vai até o joelho, depois eu dou banho nela lá, né? Senão eu me molho a calça toda para baixo. Mas eu costumo estar com uma... Não é, quando eu falo, gente, imagem Mary Kay, porque às vezes tem consultora que põe imagem Mary Kay para vir na reunião. Mas a reunião é mais um dia de trabalho, né? Quando a gente faz presencial. Você tem que encontrar como se fosse um uniforme para você trabalhar no seu dia a dia. Porque quando você está indo numa padaria, quando você está indo num estabelecimento, você está fazendo algo pessoal, está indo numa loja comprar alguma coisa para você, para sua casa, ali você pode fazer Mary Kay, tá? Então, você pode usar a imagem Mary Kay no seu dia a dia. Aliás, deve usar no seu dia a dia, tá? Então, essa é a minha sugestão também, para vocês já andarem assim em tudo que vocês vão fazer. E aí, quem tem it bag, né? A minha sugestão também é usar it bag, ou se não, uma bolsa que você tenha pelo menos alguma identificação do seu negócio Mary Kay. Hoje eu estou uniformizada, tá? Mas eu tenho dado bastante assim. E o que colocar dentro da sua bolsa? Agora eu vou vir para trás, tá, meninas? Estou falando de bolsa pessoal, tá, gente? A minha sugestão. Você ter sempre uma nécessaire, a sua nécessaire pessoal. Agora eu montei essa que eu ganhei no Círculo das Estrelas. Olha que fofa, tem lá para vocês resgatar. Coloquei aqui, porque assim, às vezes é corrido para todo mundo, né? E aí, deixa eu ver se é alguém aqui. Tá certo. É corrido para todo mundo. Então, às vezes, você para num lugar, numa consulta. Você tem ali 5 minutinhos, você mesmo faz a sua própria maquiagem. E se alguém precisar experimentar algum produto onde você está, você já tem os principais produtos. Um corretivo, um pó multifuncional, né? Você já tem ali alguns itens. Então, a minha sugestão é vocês andarem com essa necessaire. E olha só, a minha cabe justamente ó, aqui na bolsa. Essa bolsinha é um pouco menor, mas cabe certinho, ó. Tem carteira, celular, carregador, necessaire com remédio, revista. Então, sempre ando também com uma aqui na bolsa. Água, que é importante, né? A gente se hidratar, ó. Tudo isso dentro da nossa bolsa pessoal. Nossa, Lid, está dando uma reunião e está falando da bolsa pessoal. Gente, o óbvio precisa ser dito, né? Tem tantas consultoras que vão ir no triplo de lugares, né? Que outras frequentam e às vezes não estão maquiadas, sai de casa corrida e não está com uma bolsa preparada para você fazer o seu negócio Mary Kay. Né? E às vezes nem usa a sua bolsa, a sua it bag, e ela já está fazendo uma propaganda para você, tá? Então, essa é a minha primeira sugestão aqui, é você se tornar cada vez mais profissional no seu negócio Mary Kay. Então, às vezes, você vai trocar o jeans por uma calça de um tecido alfaiataria, gente, não é nada caro, tá? Essa calça aqui, eu tô com uma calça que a gente tem aqui na Sala Rosa, né? Uma loja de roupa. Essa blusinha aqui, aquelas blusinhas de reconhecimento também, mas poderia ser lisa. E muitas coisas aqui são presentes da própria Mary Kay mesmo, tá? E quem não tem a bolsa, de repente você coloca uma bolsa e pode usar um chaveiro. A gente tem vários reconhecimentos que a gente às vezes vai olhando, né?
um lenço da Mary Kay, você pode colocar na cintura, você pode amarrar um lenço na bolsa, algo para te deixar profissional, tá? E é bom quem está chegando agora também já vai pensando em como você no teu dia a dia você pode ser, né, essa imagem profissional para que você aproveite mais as oportunidades no caminho, né? Porque às vezes você não precisa fazer Mary Kay 24 horas, mas você pode aproveitar 24 horas os locais que você frequenta para você ali plantar a ideia Mary Kay, tá? Então, diversificar realmente as estratégias, ser mais profissional na roupa, na organização, no conhecimento e no atendimento. E aí, gente, o que a gente tem que ter na nossa semana? A gente tem que ter esse atendimento das nossas clientes. Um nutricionista tem que atender os pacientes, um médico também, quem faz cabelo tem que atender. E na Mary Kay também. A gente tem os atendimentos online, né, que a gente pode gravar áudio, vídeo, mandar texto, fazer skin analyzer, comprar por postagem, grupo VIP, e tem os atendimentos presenciais. E aí, eu coloquei tudo aqui dentro dessa frasqueira para fazer um atendimento presencial de maquiagem, e eu vou fazer esse passo a passo com vocês. Então, vamos supor que eu marquei... Gente, amanhã, 10h30 da manhã, eu tenho um atendimento desse, igualzinho que eu vou fazer aqui. Sexta-feira à tarde, eu tenho um 2h30, tá? Então, isso que é importante. Mesmo eu tendo uma equipe grande, tendo outros projetos, né? Segunda-feira nem faço isso. Na minha semana, vão ter atendimentos individuais, onde eu realizo vendas e onde eu também falo da oportunidade Mary Kay. Então, primeiro, você ter na semana os atendimentos individualizados. E aí, outra coisa que eu vou falar para vocês, né? A agenda de vocês. Por quê? Eu não vou marcar com a minha cliente segunda-feira, 2h30. Por quê? Ou 7h30 da noite, porque é o dia da reunião de unidade. Então, se você usa a agenda Google, se você usa a agenda física, você vai colocar quais são os dias que você tem disponíveis. Essa cliente mesmo, eu perguntei para ela, terça-feira, eu posso 10h30 ou eu posso, né, 2 ou 3 horas da tarde. Eu vou dando opções, você prefere durante a semana ou mais para o final da semana. A minha cliente também, de sexta-feira, ela é físio, então ela poderia sexta de manhã ou sexta à tarde. Eu já coloquei sexta-feira à tarde. Então, a nossa agenda, ela serve para isso, para você colocar os seus compromissos pessoais, os seus compromissos profissionais, os seus atendimentos, a hora do estudo, e você vai se organizar, tá? E outra coisa, se você já está arrumada, você consegue sair de uma consulta, fazer um atendimento, depois ir para outro lugar. Agora, quando você não tem o hábito de estar de imagem Mary Kay, você tem que ir numa consulta, tem que voltar para casa. Aí você já não consegue fazer a consulta, passar num lugar, fazer o atendimento da cliente. Por quê? Porque você não está com uma imagem que te traz confiança. Então, quando está tudo pronto, gente, isso facilita a vida, tá? Você já deixar as suas coisas organizadas. Que nem hoje eu vou terminar aqui, a mesa de amanhã, 10h30 da manhã, vai estar pronta aqui nesse canto. Só vou avisar as meninas, gente, essa mesa do canto aqui é minha, né? Eu vou deixar pronto, porque quando eu chegar amanhã, já vai estar pronto para eu executar, né? Isso pode ser na mesa da casa de vocês, ou quem tem algum, né, espaço que trabalha, ou se você não tem esse espaço, eu vou te mostrar agora na frasqueira, tá? Então, nessa frasqueira estava a agenda, porque já pensou, a tua cliente termina e fala, nossa, eu amei, quero reunir minhas amigas. Quando que você pode? Aí você, peraí, eu vou ter que ver, vou ter que marcar. Não, você já vai ter que, né? Você tem que estar isso anotado em algum lugar. Então, se você ou usa agenda física ou agenda do Google, né? Você tem que estar com essa agenda bem profissional, saber quando que ela pode fazer o atendimento. Aí você chegou na casa da cliente, o que você precisa ter, tá? Então, eu vou tirar aqui a necessaire dos produtos e eu vou mostrando para vocês. Primeira parte, você tem que montar a mesa, tá? E como é que você monta a mesa? Na seção 2, vem disso aqui, que é o roteiro de sessão. Esse roteiro de sessão, ele tá aqui, ó. Começou a sessão de beleza. Ele tem exatamente tudo o que tem que falar aqui atrás, tá? Essa reunião, gente, ela já foi uma reunião que já foi dada algumas vezes.
mas devido a muitas novas consultoras chegando, às vezes algumas consultoras, né, passou por março e ficou, opa, não consegui fazer muito atendimento individual, a gente repete, sempre colocando os materiais atualizados. Então, olha só, coloca o roteiro de sessão na mesa. Quem tem o papelzinho aqui, né, o joguinho americano, e aí você tem que ter um perfil do cliente. Esse é o perfil oficial Mary Kay, que você vai anotar tudo o que você utilizou na cliente, ou eu criei o meu, método Letícia Amaro, que eu utilizo aqui na sala, tá? E eu já disponibilizo isso para vocês também, tá? Eu criei o meu com a sequência que eu gosto de trabalhar no meu atendimento de maquiagem, tá? Então, isso aqui você coloca na mesa junto com os produtos. A pessoa precisa se ver, certo? Então, deixa eu pegar esse certo. Então, você precisa de um espelho. Esse é o espelho oficial Mary Kay. Tá? Eu vou montar. Um espelhinho Mary Kay. Tá? Então, a mesa do atendimento, vocês estão conseguindo enxergar? Ela está aqui pronta. E aí você vai conversar com a cliente. Se ela já sabe se maquiar. Isso até é o ideal que se faça antes. Até para você saber o nível da aula, se você vai poder fazer uma aula se é uma aula mais simples, uma aula um pouquinho mais avançada, tá? E aí você vai colocar os produtos que nós vamos utilizar na aula na mesa do ladinho. Tá? E é essa aula que eu vou ensinar para vocês com produtos. Mas, gente, toda a aula de maquiagem está aqui dentro dessa necessaire, tá? Essa é a aula de make. Tem até produto a mais aqui que eu vou tirar. Você já organiza. E outra coisa importante, chegou na casa da cliente, em 5 minutos essa mesa tem que estar pronta. Ou se você for atender num espaço seu, você esteja com a mesa pronta antes da cliente chegar. Isso é muito importante. Nunca chegar depois da cliente, só se acontecer realmente algo muito grave. E aí você vai falar para ela que todos os produtos que você vai ensinar para ela, uma make funcional para o dia a dia, cabem dentro de uma necessaire, né? Como essa. Essa aqui é só para quem é consultora Mary Kay. Então, isso é importante também, porque ela vai querer essa necessaire, aí você mostra que você tem para vender. Então, vamos lá. Como é que começou o atendimento? Você tem que se apresentar. Aí, mas ela já me conhece. Mas você fala que você está na Mary Kay há tanto tempo, que hoje você é uma consultora do Círculo das Estrelas, que você faz hoje Mary Kay por conta que você gosta dos reconhecimentos. Gente, as pessoas se conectam com histórias e pessoas, né? Não dá para você começar um atendimento, digamos assim, um termo no seco, né? Sem você ali conversar com ela um pouquinho. São 2 minutinhos que você vai ali, você se apresentar, você pergunta para ela o que ela já sabe, o que ela já usa, faz um quebra-gelo para que você, né, comece realmente a sua demonstração. Aí, você vai, né, fazer a introdução da Mary Kay, que é uma empresa americana de vendas diretas. Hoje, a Mary Kay possui diversos selos, como top 1 de cuidados com a pele de venda direta do mundo, top 1 em produtos labiais da América Latina, produtos top 1 a base em vendas no Brasil. Então, hoje a Mary Kay é uma empresa que é mundialmente reconhecida, tem mais de 60 anos. Então, gente, olha só. Sabe aquela objeção de que Mary Kay é caro? Quando você chega arrumado, você mostra ali os seus produtos, você se apresenta e você apresenta a empresa Mary Kay, na minha cabeça, Letícia, eu já paro para pensar e falo assim, gente, o produto, a base por R$ 65,90 é barato. Porque olha a qualidade da empresa, a qualidade do atendimento, a qualidade do... penso assim, né? Do meu conhecimento como consultora. Então, vocês precisam chegar no ponto de falar assim, gente, isso aqui tudo é muito barato.
Só que essa base devia ser R$120. Por quê? Porque você agrega valor. Preço é diferente de valor. Preço é aquilo que você olha e fala, gente, esse pó aqui, R$90? Mas aí quando você faz uma demonstração, o pó ele finaliza, né? Você já agregou valor. Aquele produto, ele te entrega um acabamento, ele deixa uma pele sequinha, ele valoriza. Então, você agregou valor e até que o preço dele se torna barato. Porque ele é tão bom, faz tanta coisa, tá? Então, quando a gente fala da imagem, do conhecimento, de estar com os produtos higienizados, é tudo isso para vocês, para o atendimento de vocês, no final a pessoa nem questiona, né? A pessoa já fala, eu vou querer isso, 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 nossa, foi muito bom, parcela, como é que eu faço, né? Aquele atendimento realmente de excelência, tá? Aí, meninas, o que eu tenho na minha frasqueira, tá? Eu tenho a necessaire de make, que é essa que eu vou mostrar para vocês, e eu tenho uma outra necessaire com alguns outros produtos. Água micelar, para remover a maquiagem, o kit básico também, sempre antes de uma aula de maquiagem a gente lava e hidrata. Lê, mas e o kit Time Wise completo? Se você tiver tempo, você pode fazer. Se não, higieniza a pele com água micelar, lava o rosto com gel de limpeza, aplica o hidratante e protetor solar, tá? Como esse protetor solar aqui, muitas clientes minhas já usam e já conhecem, se é uma cliente de Time Wise, o que eu já faço? Eu já mostro esse outro aqui. Por isso que é importante você saber se aquela cliente ela já compra com você, aquela cliente ela já usa determinado produto, para que você tenha uma novidade para você mostrar, né? Na minha frasqueira também, eu tenho andado com mãos de seda. Por quê? Aquela cliente, né, que já às vezes tem quase todos os produtos, eu começo a minha aula de maquiagem ou o meu atendimento fazendo um spa das mãos nela. Então, faz um spa das mãos, aproveita ali, lava, hidrata. Você é uma cliente que já usa o kit básico? Então, ou você pode, por exemplo, ao invés do mão de seda, fazer um peeling de cristal. Não faz parte da aula de maquiagem, mas você pode mostrar algo diferente que aquela sua cliente, ela já... Você pode mostrar algo diferente se aquela cliente já conhece a maioria dos produtos. Consultora que está há mais de 2 meses sem abrir lançamento, a tua cliente vai achar que a tua loja só tem a mesma coisa, tá? Então, por isso que é importante a gente estar sempre abrindo, né, pelo menos um ou outro lançamento. Então, eu estou indicando aqui para vocês, protetor solar, fator 50, quem não tem, pó multifuncional, tá? O que mais? Eu vou falando mais durante a demonstração. Então, eu sempre tenho no fundo, né, aquele produto coringa, porque eu falo, gente, a gente não pode, tá? A nossa cliente ficar sem conhecer uma novidade, tá? Eu mesma, as minhas clientes que já usam Time Wise, eu tenho usado, né, o retinol, e eu tenho andado com ele em alguns locais, porque eu tenho mostrado o retinol para aquela cliente que já é uma cliente premium de cuidados com a pele, tá? Então, isso também é bem importante, a gente sempre ter uma novidade na nossa bolsa, tá? Então, essa necessaire aqui, às vezes eu nem vou colocar na mesa, eu só vou pegando aquele produto ali que eu vou demonstrar e o foco ali, o mínimo, né? Muitas novas consultoras estão chegando. O mínimo é tirar a maquiagem com água micelar, lava o rosto com gel e passa o hidratante, tá bom? Proteção solar, se você tiver o diurno, né? Espero que todas aí tenham. Ou se a sua cliente já conhece o diurno, você usa o FPS 50 para ela conhecer um produto diferente. E aí você fala, né? Que tudo que tem na Mary Kay, que é Time Wise, são produtos anti-idade. Então, ela vai estar, antes da maquiagem, hidratando o rosto dela. Ela vai estar se cuidando, né? Então, sempre antes da maquiagem, a gente faz o cuidados com a pele. Quem participa com a gente aqui no presencial sabe que a gente faz isso mesmo com uma turma lotada de maquiagem.
porque é importante a pessoa saber que aquela maquiagem vai ter aquele efeito, porque a pele dela está cuidada, tá? Então, isso é muito importante. E aí eu coloco esses aqui no cantinho, tá? E essa minha necessaire aqui, a prateira, fica em outro lugar, tá? Gente, essa mesa aqui, quero ver essa mesa aqui, ó, na casa de vocês. Eu tenho a foto de 11 anos atrás, a minha mesa de vidro, ela ficava desse jeito aqui, já ficava montada para otimizar o meu tempo. E eu fiz muitos atendimentos individuais na mesa da minha casa, tá? E aí vai começar a maquiagem, tá? Então você já teve aquele quebra-gelo com a cliente, você se apresentou, perguntou sobre ela, apresentou ali Mary Kay, tá? E aí você vai começar a sequência dos produtos. Focou primeiro no cuidados da pele e agora vai ser o passo a passo da maquiagem. Primeiro produto, primer facial. Então, Lê, não tem o primer, então pula ele. Ai, acabou o primer, perdeu o primer, tá na bolsa. Calma, a maquiagem vai dar certo sem o primer, tá? Mas quem não tem, abre o primer porque ele é o mesmo para todo mundo. Passa no rosto, forma uma película, a pessoa ama, tá? Muitas clientes não conhecem que tem primer. Lê, eu tô vendendo muita base. Já experimentou fazer um potinho, colocar uma gotinha do primer e pedir para sua cliente passar no rosto antes da base? Gente, pensa assim, a gente precisa aumentar o ticket médio de venda com a mesma cliente que a gente tem. Então, às vezes, a tua cliente comprou a base, comprou o corretivo Yellow, comprou, né, diversos produtos. E aí, o que você tem que fazer? Essa cliente, ela pode comprar uma sequência de produtos. Então, isso aqui que eu estou fazendo, você pode presentear uma cliente com uma aulinha de maquiagem básica, tá? E aí ela comprou a base, ela já vem com a base dela, linda, maravilhosa, e você aqui, senta na cadeirinha da beleza. E aí ela vai passar o primer facial. E aí, o que eu vou fazendo? Gente, o produto que a cliente vai experimentando, eu já vou colocando numa sequência aqui do lado dela, tá? Para ela também ir memorizando a sequência dos produtos. E na ficha que eu criei, ele está também nessa sequência. Higienização da pele, skincare, preparação de pele, primer, corretivo e base. Então, conforme a pessoa já vai usando, não é a pessoa que vai anotando, é a consultora que vai anotando. O que ela usou, o nome, a consultora não vai saber que o corretivo é o pêssego, né? Você vai ali usando e você já vai escrevendo. Ainda mais se às vezes a pessoa é um nome muito difícil, Pink Shine, às vezes a cliente fica, ai meu Deus, o que é? É a gente que já tem mais domínio, a gente já escreve. A mesma coisa quando as consultoras trazem uma convidada na aula de maquiagem. Você, consultora, já tem que saber a sequência da aula de make. Já tem que saber qual que é o próximo produto. Já vai pegando o pincel, colocando na mão, né? Já vai ajudando ali a pessoa. Igual quando às vezes a consultora fala, agora a gente vai usar um pincel de base. Aí tu, coitada da cliente. Gente, às vezes eu fico com dó das clientes de algumas consultoras. 5 pincéis na mesa e fala, pega o pincel de base. Você, consultora, ó, este é o pincel aqui, ó. Esse. Ele é assim, tá escrito isso. Para que a pessoa realmente comece a aprender, né? A gente tem que entender isso. Então, passou o primer pode ser com a mãozinha, tá? E aí, você vai para o corretivo. Você pode ensinar o corretivo Yellow ou o corretivo Pêssego, que é o nosso camuflador. Você pode fazer aula de maquiagem de 3 formas. Você aplicando em você, a pessoa, né, vendo você passar. Você pode fazer de um ladinho dela, fez de um lado, ela faz do outro. Ou você só mostra, né, explica onde ela vai pingar e ela faz os 2 lados. Isso, gente, é jeito, é opcional, tá? Então, você vai ensinar que agora o corretivo é feito lifting, um pouquinho aqui, um pouquinho nesse cantinho, e sempre dando batidinhas. Se você tiver o pincel língua de gato, que é o pincel de corretivo, tá? A pessoa vai aplicar com o pincel de corretivo. Lê, não tenho, não vou fazer aula de maquiagem, então. Não, nada disso, pelo amor de Deus. Você vai usar o pincel de base 2 em 1.
que ela pode aplicar o corretivo dando batidinhas e depois ela pode utilizar a base. Se você tem esponjinha, umedece ela e vai dando batidinhas aqui. E a cliente também aplica com esse biquinho aqui, ó, o corretivo. E depois, com o outro lado, ela pode aplicar a base também, tá? Aqui nós vamos ter as consultoras que têm poucos produtos, mas a ideia é que você vai abrindo mensalmente até que você fique com um showcase que você dê opções para a sua cliente, tá? Mas lembra do tamanho da minha necessaire? Dê opções, mas nem tanto, né? Foque no que você tem para vender, no produto em foco do mês, né? Por isso que essa bolsinha ela vai mudando, tá? Ensinou o corretivo, na hora todo mundo já vê o efeito uau, lindo, maravilhoso, modo de aplicar. Aí você vem para o teste de base. O ideal é que você já faça o teste online com ela e aqui no dia você experimente 1 ou 2 tons. Então, eu tenho essa cliente amanhã, eu já mandei o teste online, amanhã eu não vou ficar com as 28 bases aqui, né? Às vezes tem consultora que nem tem tudo isso. Você já direciona, já pergunta se ela fica bronzeada, quando ela pega sol, né? Se muda o tom de pele dela, você já vai saber que é uma base W, se ela fica vermelha, porque você já vai afunilando. No final, sempre sobram 2 tons de base, no máximo 3, tá? E aí você faz aquele testezinho para confirmar. Se ela já usa a base da Mary Kay, já fala para ela trazer a base dela na aula de maquiagem. A necessaire dela também com os pincéis, porque ela já vai vendo o que ela tem. Fala, olha, esse aqui não dá. Ela até mesmo vê, esse pincel tá muito velho. Eu sempre peço para as clientes também trazerem na aula de maquiagem o que elas têm, tá? E aí você vai ensinar a base. Onde ela passou o corretivo, batidinhas no resto do rosto, espalhando, fala que está na promoção, né? Os benefícios da nossa base também time-wise e entidade. E aí vem o quê? O nosso efeito uau. Gente, sempre que ter a tua aula de maquiagem tem que ter aquele efeito uau. Aquele produto que você fala, esse aqui é o divisor de águas na tua maquiagem. Para mim, é o pó multifuncional. Porque você vai pegar o pincel de blush 3 em 1 e com este produto você vai fazer o blush, o contorno, o blush, o iluminador e a sombrinha, que é a make que eu estou usando hoje. Com o pincel de blush, de um lado, do outro, você vai ensinar ela a fazer esse contorno. Da região aqui, um pouquinho em cima da orelha, do cabelinho, e vai vindo até aqui a metade da bochecha. Esse contorno não pode cair para metade da bochecha, tá? Para baixo. Ele tem que ser daqui para o cabelo, porque a gente tem que deixar o rostinho mais fino. E você vai ver que com esse pincel de blush, vai dando carimbadinhas, ó. Vai carimbando. E ele já dá esse efeito. Eu não posso passar mais blush, gente, que senão eu vou ficar aparecendo. Eu passei bastante para aparecer no vídeo, então se eu passar mais, eu vou ficar além do normal. Então, ó, esse contorno, que é o marrom, pode misturar os dois e ensinar a cliente a fazer esse contorno. Gente, se ela tiver uma testinha um pouquinho mais avantajada, né? Se tiver aqui um pouquinho também, tudo que quer esconder, pode passar o marrom, tá? E pode misturar os 2 marrons. Aí vai pegar esse pó. O que é importante? São cores universais, então serve para todo mundo. A Mary Kay já pensou nisso. Com o blush, a corzinha aqui, e aí vem por cima, tá? Efeito lifting, para cima, tá? Então, vai pegar o blush e vai subindo. Peguem o de vocês e treinem em vocês também, tá? Vocês vão vendo que a gente vai ficando mais expert quando a gente também treina. É super simples. E aí você vai dar uma dica extra. Com esse mesmo pincel de blush, vai pegar o marrom, a pessoa vai fechar o olho e vai carimbar aqui no olhinho e vai ensinar a marcar o côncavo, tá? O côncavo é essa região aqui. Eu brinco com as meninas que eu ganhei o primeiro carro rosa e eu só sabia na maquiagem ir até o côncavo. E é verdade. Eu pegava o marronzinho na época Cinnabar, ensinava a pessoa a apertar aqui, né, afundar no côncavo, fazer bolinha, bolinha, bolinha dos 2 lados. E eu parava na maquiagem aí e falava que depois ela ia ganhar uma maquiagem mais, né, mais profissional, com o olho completo, porque ali a maquiagem era express para o dia a dia. Gente, dá certo, porque as pessoas não sabem fazer isso que a gente está
aprendendo aqui, eu estou ensinando aqui para vocês, tá? Então, com o marronzinho, você pode ensinar o truque, né, do pincel de blush, ou com um pincel super esfumado, vem aqui a pessoa, ó, e faz a marcação do côncavo, que é onde afunda aqui no nosso olhar, tá? Vocês não podem perceber que essa aula de maquiagem, eu só tenho 4 pincéis, tá? E se por acaso, não, 5 pincéis, desculpa. E se por acaso você não tiver o pincel de corretivo, você consegue dar essa aula com 4, tá? Então, é uma aula super possível para todas as consultoras, até quem está chegando aqui agora, tá bom? Então, ó, até agora, eu já passei, né? Ó, a gente já fez aqui a preparação de pele, o contorno, o blush, viemos com a sombrinha aqui, e só vai faltar o iluminador, que eu vou pegar com o biquinho deste pincel. E aí eu venho ainda por cima do blush, no meio aqui do nariz. E eu posso também fazer a parte aqui, ó, de baixo do meu olho aqui, a parte do lado, né, do cantinho interno, para pôr a corzinha com brilho, tá? Então, posso fazer com esse, ou com o olho posso usar o pincel super esfumado, tá? E esse brilhinho, ele já dá uma diferença enorme na maquiagem. Ó, tudo que eu fiz, que eu tava na maquiagem antes, foi isso que eu repliquei aqui, tá? Gente, então quando a pessoa já vê isso aqui, ela fala, nossa, eu preciso ter esse produto, porque ele faz a diferença. Aí você vai anotando o que ela vai usando na fichinha dela e vai vendo quais são as dificuldades dela ali, tá? Aí, nós temos a sobrancelha. Na sobrancelha, nós podemos ter 2 tipos, tá? De produtos que a gente pode usar. O mais básico, que todo mundo, né, pode ter, é o lápis duo com o gelzinho incolor. Gente, esses produtos aqui que eu estou ensinando, até agora, só a base que vai ser diferente. O resto é o mesmo para todo mundo, tá? Só na pele que for muito negra, que não vai ser utilizado muito o pêssego, tem que só ver entre o pêssego e o yellow, tá? Então, para todo mundo, até agora são os mesmos produtos. Então, aqui, esse lápis, tá? De sobrancelha. E o gelzinho incolor para pentear. Ou então, se você é uma consultora que gosta mais de sobrancelha, né? Já quer uma aula de maquiagem um pouquinho mais avançada, você pode ter as máscaras. E eu indico abrir 2, Dark Blonde e Dark Brunette, tá? Que são as 2 máscaras que a gente mais vende, que elas já pintam a sobrancelha. Lê, tem um público que tem sobrancelha pelo branco, já é um público que já está precisando, né, pintar mesmo a sobrancelha, está quase pintando já até a raiz do cabelo. Então, você já... A Ana tá rindo aqui. Já vende mais essa máscara aqui. Só que já tem que ter um investimento, que já são 2 máscaras, né? E esse aqui, o valor é menor, tá? Então, até agora, tirando a base, o resto é igual para todo mundo. Meninas, na parte dos olhos, eu estou indicando trabalhar mais no outono e inverno agora com lápis marrom. Porque lápis preto todo mundo conhece, todo mundo tem, tá? E aí, na minha aula de maquiagem, eu ensino... Esse lápis é muito pigmentado, a prova d'água, desliza super bem. Eu ensino a pessoa a passar aqui em cima, tá? Mas se você quiser, Lê, não quero fazer lá, não quero fazer o olho mais completo, eu quero parar só, já quero passar a máscara de cílios, tudo bem. Se não, você vai pegar o lápis e vai pedir para a pessoa, né, ir deslizando aqui na parte superior, e ele dá um efeito bem legal também. Eu indico ter o preto e o marrom, pelo menos, tá? Os 2. Mas eu estou trabalhando mais com lápis marrom, outono e inverno, o marrom tá em alta, para o dia a dia também, o preto dá uma carregada, então o marrom a gente tem demonstrado e vendido muito. Você é consultora que está há mais tempo, tá? Então eu já indico que você, além do preto e do marrom, você precisa ter um lápis colorido. A tua cliente precisa ver um produto diferente, né, na tua demonstração.
Então, abra um Cooper, por exemplo. Desculpa, gente, não é Cooper, é Copper, tá? Abra um Copper, abra um lilás, um verde, você escolhe, tá? Porque aí você pode mostrar algo diferente para ela não achar que é sempre a mesma coisa. Então, eu passei também esse aqui na parte superior. Aí, nós vamos para a máscara de cílios. Este mês, qual é a máscara de cílios que está em foco? A Panorama. Mas aí você fala, Lê, mas eu tenho a Lash Intensity aberta e eu tenho Lash Intensity para vender. Então, qual que você vai demonstrar? Lash Intensity. O que você tiver aberto, o que você tem para vender, é o que você vai focar, tá? Então, você vai ensinar também que o seu cliente não pode fazer o tchuk-tchuk, tem que rebolar o produto, tá? Dentro aqui da embalagem. E ela vai fazer em formato zigue-zague, geralmente olhando para baixo, segura o espelho, para baixo, zigue-zague, para não borrar. E aí, outra coisa muito importante que eu pulei aqui. Você tem que ter um saquinho com os descartáveis, tá? Na hora da máscara de cílios, você pega o descartável, põe dentro e a sua cliente aplicar com este descartável aqui, tá bom? Para evitar a contaminação. Ainda mais que também é seu produto pessoal. Muitas consultoras, né? É o mesmo produto pessoal. Então, colocar no olho somente você. E se o cliente vai passar no olho e ela vai pegar isso aqui, ela não pode colocar dentro do produto de novo. Você tem que dar outro para ela. Então, por isso que é importante você ter um saquinho sempre cheio dos produtos descartáveis para você fazer os seus atendimentos, tá? E aí, já está com o olho pronto, né? Já fez toda a pele, vai vir para a parte dos lábios. O que eu indico você ter, tá? Pelo menos um contorno rosé, que a gente está ensinando muito, né? Uma boca para o dia a dia. Então, se o nome da tua aula for uma maquiagem funcional, multifuncional para o dia a dia, o contorno rosé, ele é um contorno super indicado. E ter os dois batons super coringas, né? Nude Passione, Delicato Nude. Ou então você ter um Nude Passione com um Shell, um Toffee, que são aqueles batons clássicos. Mas eu indico também para você ter um rosa e um vermelho. Então, pelo menos um nude, um rosa, um vermelho, que assim você consegue estar atendendo ali as clientes. Eu separei aqui o Red Amore e o Nude Passione, e aí um contorno rosé e um contorno também vermelho. Gente, eu tô apaixonada pelo contorno vermelho, até com o Nude Passione, tá? A boca fica super desenhada, fica linda. E aí, a pessoa já aprendeu também a fazer a boca, né? Ela falou que é boca de rica, botox sem agulha, tem ácido hialurônico. Eu, na aula de maquiagem, costumo fazer umas brincadeiras. O pessoal dá uma risada para dar uma descontraída, né? Para não ficar tão sério, para parecer. E aí, a pessoa também fica, ai, dá uma relaxada, né? Ela vai parecer, meu Deus do céu, não sei fazer nada. Então, vai deixando bem a pessoa bem descontraída. E aí, para finalizar a aula de maquiagem, eu estou aplicando, porque também, né, estamos aí com ele em foco, o pó translúcido com o pincel fofão. E aí você vem, a pessoa vai dando o acabamento, e aí ela vê que essa pele, assim, ó, ficou maravilhosa. Então, a sequência, né, primer corretivo, a base, multifuncional, aí você vem de cima para baixo para você não se perder. Sobrancelha, termina o olho, né? Aí você vem para a parte da boca e acabou aqui. Lê, não tenho esse produto, não tenho aquele, sai cortando da sua aula. Não tem primer? Pula o primer. Lê, não tenho ainda produto para sobrancelha, então vai pulando. E você vai ganhando dinheiro na Mary Kay, você vai abrindo esse showcase. E aí, o que é legal? A cliente, ela vê que tudo isso que você demonstrou de maquiagem, ó, cabe numa necessairezinha dessa. Quando eu vou guardando, já vou até... Ó, tudo isso cabe numa necessaire. Então, você não precisa ter aquelas bolsas, tem cliente que vem com uma frasqueira, tudo bagunçado. Você acaba ajudando até ela a se organizar. Aí ela vai vendo, ai, olha, eu tenho esse pó, às vezes um pó lá vencido. Eu tenho um cliente que traz, eu adoro quando a cliente me encontra com a necessaire, por isso que eu peço para ela trazer, gente. Pede para ela trazer. Ela tem
iluminador grudado, vencido, pincel a gente até brinca, né? O pincel do Made in 25 de março, de blush todo aberto. Jamais ela vai conseguir ter esse efeito com aquele pincel de blush todo aberto. Nem você, consultora, vai conseguir. Então, meninas, vale a pena ter essa necessidade de vocês para vocês ministrarem muitas sessões de maquiagem. Ana, tu quer acrescentar alguma? Você estava aqui fazendo agora. Gente, a cliente da Ana chegou para pegar o quê? Cimentar uma base. Cimentar uma base. E em 10 minutinhos foi essa sequência. Já deu upgrade com corretivo, com isso, com aquilo. Vem aqui, encontramos aí que eu estou mentindo. Eu até tirei foto. Boa tarde, meninas. Tudo bem? Estão gostando aqui da aula? O que a Letícia está falando é o básico para você fazer uma sessão com resultado. E o que a gente precisa ser? Precisa ser intencional. Então, quando você vai atender a sua cliente, já deixa tudo preparado, já pensa, já olha só para a entrega, tudo que a Letícia falou. Quando a gente está preparado, é muito mais fácil. Mesmo que a gente esteja um pouco ansiosa, né, um pouco preocupada se vai dar certo, isso ajuda. E aí, a gente está pedindo para eu falar aqui, a minha cliente veio cimentar uma base, e eu fiz essa sequência bem rapidamente. Aliás, nossa, não levou 10 minutos. Aliás, eu que fiz nela. Isso é uma coisa que eu utilizo às vezes, meninas. Quando ela está com pouco tempo, eu vou fazendo e vou explicando, pergunto se ela está entendendo. E aí foi a base, a máscara panorama e o pó multifuncional, que era o que ela estava precisando nesse momento. E em 10 minutos eu ainda apresentei a oportunidade para ela, já mandei o kit de cadastro, já mandei até o link para ela, porque ela falou, ai, minha filha queria comprar um kit, eu já fui cadastrada em algum momento, e então, em 20 minutos, eu consegui fazer a maquiagem, eu sentei, conversei com ela, falei sobre a oportunidade, e ela já ficou bem interessada. Por quê? Porque a gente precisa ser intencional. Então, eu falei com ela trabalha no hospital, já tem contato com muitas pessoas. Então, numa sessão de impacto, né, que a gente está falando aqui, você pode fazer um atendimento, pode gerar mais venda, já pode marcar, como foi uma venda rápida, marcar algum momento com ela, ou marcar uma maquiagem, mas quem participou, por exemplo, dessa aula de maquiagem mais rápida, você pode presentear depois com um pedido de cristal, pode fazer um almoço por 48 horas, você pode oferecer oportunidade. Então, de um momento que você faz com a sua cliente, pode surgir muita coisa, mas seja intencional, né? Fique calma, sorria, isso é uma coisa muito importante também, mesmo quando a cliente às vezes não compra naquele momento, ela pode comprar depois, eu falo para ela, então vamos anotar aqui na sua lista de desejos. Então, isso faz diferença para a pessoa. Obrigada, professora. Não, uma base. Foi Sexta-feira minha cliente também é uma base. Mas eu vou fazer passo a passo, rapidinho. É muito importante perguntar o tempo que a cliente tem, porque às vezes a gente corta também o produto de acordo com o tempo que a gente tem, que a gente tem que dividir nossa demonstração em 3 etapas, tá? Essa conversa inicial, porque é onde você se apresenta a empresa, apresenta a linha de produtos, tá? Você já está gerando valor ao seu trabalho, ao que você está demonstrando, a demonstração em si, e tem que sobrar um tempo significativo para o fechamento, tá? É muito importante. E quando eu já ver que você já chega com uma frasqueira, tudo dentro, né? Depois você vai guardar, tudo organizado também. O que eu já deixo preparado também? Gente, eu já deixo preparado um saquinho do mimo. Então, eu tenho agora aqui potinho com gel hidratante corporal. Eu ainda tenho alguns flaconetes de perfume. Quando voltar na seção 2, sempre tenho. Esse aqui é do Mercado Livre, com a etiquetinha, tá? Então, já sempre, porque ela vai comprar, tem que ter o quê? Sacolinha ali, produto, o mimo também que vai na sacolinha. Nessa minha necessaire, que eu tenho alguns produtos a mais, que eu falei no começo, eu também sempre tenho uma fragrância. Então, né, eu sou com a fragrância Joy, que também é um perfume diferente, tem 1 ano de perfume, o Joy. Então, se eu não coloco o Joy, eu estou colocando o Confidential You, mas o Confidential You está numa bolsa 48 horas, que eu vou estar pegando mais tarde. Então, eu estou colocando esse aqui, onde eu vou. Então, ela vê que terminou o atendimento, é fácil. Até fazer o que você faz. Entendeu? Nossa, essa frasqueira, eu posso ganhar mais de 10 mil por mês? Eu posso, né, ser uma executiva com uma frasqueira de produtos?
realmente é isso, o trabalho mais difícil que as pessoas acham. Então, você deixa aqui. Aí, como é que eu vou falar da parte do fechamento, tá? Estou guardando aqui para vocês verem que é bem fácil também para guardar. Não tem que ser uma coisa super difícil, tá? Essa aqui eu acabo voltando para minha necessaire pessoal e depois eu, né, higienizo os pincéis que eu utilizei. Eu só troco os pincéis, porque os pincéis eu acabo tendo, né, os meus pessoais, então esses de demonstração, aí a gente lava. E como nós estamos no mês do batom, eu tenho andado com a do batom mais completa, tá? Então eu tenho praticamente todos os batons abertos, então eu tenho andado com essa do batom. Mas se você viu que uma aula de maquiagem, às vezes você termina ali com nude passione, delicato nude, aqueles que a gente acaba acostumando mais vender. A não ser que a gente fala, mas você tem um cremoso, você tem um gloss. Aí você pega, se você tiver, os caras falam, existe sim, mas hoje eu não trouxe, mas se você quiser eu posso, né, depois trazer para você. E eu fui abrindo muito a minha pronta entrega com produtos que clientes foram experimentando, não comprando, e aí eu fui também montando, desculpa, pronta entrega não, mostruário, tá? Então também, às vezes a cliente vai testar, não gostou, você bota ali para mostruário e você vai abrindo também conforme a tua necessidade, tá? Então, o que é legal? Você anotar tudo, 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 tudo. A cliente comentou de um perfume, anota no canto. Ela usou o lápis Lu, mas ela gosta de uma máscara. Ela falou que prefere mais volume. Anota tudo, porque essa ficha vai ficar com você. E aí você vai fazer o fechamento. E o fechamento ele tem que ser de 2 etapas, tá? Ele tem que ser um fechamento onde você foque nas vendas, de tudo que você usou aqui hoje, como é que você quer começar. Se ela tiver com a necessaire, é muito mais fácil. Ó, tá faltando isso, isso e isso, né? Olha, fica tanto, parcelado 3 de tanto. Fica muito mais fácil quando ela já tem ali, porque eu já ouvi essa... Porque eu comecei a pedir para a cliente trazer a necessaire. Porque terminava, ela falava, olha, eu vou querer esse. E os outros, eu vou olhar na minha casa, porque eu não lembro se eu tenho esse pincel. Eu não lembro se eu tenho um pó. O que eu já comecei a fazer? Então, já vem no meu atendimento trazendo. Ou se eu vou até ela na casa dela, ela pega, né, e mostra para mim. Então, facilitou bastante quando a cliente já está com a sua própria necessaire de maquiagem. E o atendimento tem que ser focado ali em vendas, né? Então, terminou, né, já passa ali o cartão, a forma de pagamento é à vista, parcelado no cartão, você forma, né, mostra a sua forma de parcelamento, ter a maquininha de cartão sempre junto, ou se for pelo celular, ou junto com a maquininha, tá? Ana, pega a minha malinha de pronta entrega, por favor. Tá aqui. E aí, se você tiver pouca pronta entrega, você vai separar uma outra frasqueirinha ou uma bolsa que você tem na sua casa. Se você já é uma consultora que está há mais tempo, você tem as malas, né? Mala de rodinha, mala Mary Kay. Então, né, tem aqui a pronta entrega. Eu gosto de estar sempre com uma maquininha de cartão na bolsa, na mala de pronta entrega. Eu tenho aqui uma pronta entrega com praticamente um de cada, e os mais vendidos eu coloco 2. Esses produtos, assim, que são corretivo, lápis, gel de sobrancelha, eu já monto uma necessaire transparente que eu comprei com a Denise, consultora, e tem um pouquinho de cada, falo que é minha necessaire de miudeza, né? Então, já fica assim. E sacola também fica aqui dentro. E outra coisa também que é importante é sempre ter, pelo menos, 2 embalagens de presente. Eu sempre tenho embalagem de presente. Por quê? Às vezes a pessoa eu sempre pergunto no fechamento também, né? Olha, na Mary Kay eu tenho opção de presente, gel de banho, hidratante, batom. E se tu tá no atendimento e vende um presente? Tu assim em uma sacola. Então, sempre na minha bolsa de pronta entrega, eu tenho sacolinhas plásticas e tenho também, pelo menos, eu até preciso colocar mais, sacolinha de presente também, tá? Maquininha de cartão. Então, gente, você chega na cliente, você chega e vai embora de uma forma chique, né? Eu não tenho essa mala de rodinha Mary Kay. Qualquer mala que você vai viajar, a gente fala mala de avião, né? Aquela mala menor que entra em avião.
Você pode colocar um lado pronto entrega, o outro mostruário, chega com uma mala de rodinha, igual quem é farmacêutico que vende produtos hospitalares, vende medicamentos. Você chega com uma mala de rodinha e a sua bolsa em cima. Então, você chega no atendimento mais clean, mais profissional, sem estar cheia de sacola, sem estar esbaforida, né? Sem estar reclamando. Gente, às vezes você vai na casa da cliente. Eu já fiz uma vez um atendimento e eu levei até minha sogra, gente, num quarto, que o apartamento era a moça, assim, o quarto era menor do que esse espaço que eu estou aqui. E eu cheguei com a mala, com a minha bolsa, a minha sogra, na cama, nunca esqueço, Neuza Queiroz, o nome da cliente, ela já é até falecida. E era a cama, a moça em frente, era tão apertada, gente, mas eu tava ali, ó, sorrindo, não, dá espaço. Produto um pouco na cama, produto um pouco na mesa. Era muito apertado, gente, era assim. E eu olhava minha sogra sorrindo, jamais ia falar que tava um calor. Gente, eu saía escorrendo. Gente, mas a cliente, ela tava, né, debilitada na perna, foi ainda em São Vicente, perto lá da Biquinha. Então, assim, ali vendia, ela depois me indicou para uma amiga dela, né? Hoje ela já é uma cliente falecida, mas não reclame, né, do local que você está. É claro que se você está numa empresa, você pode reivindicar, às vezes, uma mesa melhor, perguntar se eles têm, né, algo melhor, mas às vezes, gente, o ar-condicionado está quebrado, às vezes não tem ali, mas você vai fazer aqueles seus 30 minutos, dando um sorriso, personalidade agradável, conversando com a pessoa, e depois que você fechou a venda, cobra todos os produtos, se faltar um ou outro, você entrega depois, se não, pega o seu site, vê se a pessoa não faz a compra online, ou se não, honra a palavra que você vai fazer o pedido e vai retornar. Por isso que é muito importante consultoras fazerem o pedido na primeira semana do mês, na primeira quinzena, porque se você vender um ou outro produto, você pode fazer também o repique, né? Porque você já atingiu ali a comissão. E não deixar de, para todo mundo, quando terminar a venda, de sair com indicação e oportunidade. Indicação, perguntar o local que ela trabalha, pois ela trabalha cheia de mulheres, né? De repente, se ela tem ali, se ela quer ser uma anfitriã e recepcionar 2, 3 amigas para receberem essa make, se ela pode indicar para alguém da família dela que gostaria de pegar essa aula de maquiagem, porque se você para naquela cliente, gente, se eu parasse nas minhas clientes, vocês nunca estariam aqui, né? Nada mais é as consultoras vindo, né, através de uma indicando a outra. Então, a gente precisa falar sobre indicação e sobre a oportunidade. Você usou todos os produtos da aula de maquiagem, você já pensou, né, em também aumentar a sua renda com a Mary Kay? Ou então você trabalha com tantas mulheres, nossa, você pode ter um monte de cliente lá. Mas eu não vou conseguir cadastrar todo mundo, nem eu. Mas a gente planta, né? Então, a gente vai plantando a oportunidade e tem uma hora que de tanto plantar, a gente vai começar a receber os nossos sims, né? Porque se você fala para 10, para 20, para 30, amanhã eu vou falar para a moça que é da agência de turismo. Sexta-feira minha cliente também é do hospital. Aí ela vai vir na sexta-feira. A probabilidade de quanto mais eu falar, mais retorno sims a gente ter é muito maior. Assim você trabalha com as duas vias de ganho do negócio. Você vai vender os produtos e você vai, né, tá aumentando as suas vendas, porque aqui na seção de maquiagem, a probabilidade da pessoa querer comprar uma sequência de produtos é muito maior do que você só postar um produto, outro, né? A pessoa acaba comprando produtos mais aleatórios. Aqui a pessoa ela vai comprar uma sequência porque você fez o passo a passo. Eu queria terminar falando sobre uma nutricionista que a gente teve aqui na sala, que é a doutora Luciana Kirsten, e foi uma nutricionista maravilhosa, que ela deu uma palestra aqui pra gente. Falando nisso, gente, participem dos eventos que a gente traz, convidados maravilhosos, para a gente sair um pouquinho da nossa bolha Mary Kay. E ela falou assim, ela tem um paciente que chega para ela e fala assim, doutora Lu, eu quero ver você... Eu quero ver você dar um jeito em mim. Eu não consigo tomar 2 litros de água por dia. Ela vira e fala assim, não, você que tem que ver de dar um jeito em você. Seja adulto e beba 2 litros de água por dia. Mas com uma classe, gente, porque ela tem uma classe.
Então, assim, eu não vou fazer sessão de maquiagem. Gente, a gente tem que ser adulto, isso aqui é um negócio. E se você não tiver o produto aberto, você não vai ter para demonstrar, e, consequentemente, você não vai vender. E se você não fizer, você não vai ter o resultado que você deseja. E não tem como. A mesma coisa quem quer emagrecer. E ela falou sabiamente, seja adulto e faça aquilo que você não gosta, para você ter o resultado que você deseja. Né? Não sei se mais alguém aqui conhece essa nutricionista, mas ela falou, seja adulto, uma classe que... Ela é minha amiguinha. Conhece? Ela é minha amiguinha. Sim, muito. Ela já falou, seja adulto, que pra gente é que ela falou. Não, ela é o exemplo, né? Ela lidera pelo exemplo. Ela é o próprio exemplo. Ela é a Depois própria disso, vitrine. bebeu até um dobro de água. Eu ser adulta. Ela é a própria vitrine. Lê, eu queria só falar uma coisa, porque eu vou ficar ouvindo, porque eu estou indo no médico. E eu vou ser atendida daqui a 15 minutos. Rapidinho, eu tinha uma cliente que ela só comprava um lápis, Artplay. E aí a minha ficha caiu, eu decidi oferecer para ela um outro lápis. Aí ela ficou com outro lápis. Aí depois eu falei, eu vou oferecer para ela uma base. Aí ela ficou com a base. Aí eu pensei, a base sem o Prime não dá para ficar. Eu ofereci o Prime e ela ficou com o Prime. E agora eu vou dar para ela provar o gel de limpeza, que eu descobri que ela só lava o rosto com água. É uma senhora japonesa, sim, acho que tem mais de 60 anos, não sei. Eu sei que ela falou que a minha pele é maravilhosa e a pele dela tem alguns problemas de não cuidar, né? A partir dos 25 anos, a gente tem que começar a cuidar do rosto, fazer um tratamento, o metabolismo muda, então vai mudar o nosso rosto também por conta de colágeno e idade. Enfim, eu comecei a ver que eu não vendo mais porque eu não ofereço, e eu não vendo à vista porque eu também não ofereço à vista, né? E aí eu vi que eu comecei a fazer isso e minha lista de cobrança diminuiu muito, eu passei a vender muito mais à vista e mudando o meu caixa no momento que eu precisava, e também oferecer produtos extra, porque hoje eu vi uma consultora minha, ela fez um vídeo, pensei, meu Deus do céu, ela usa tanto produto, porque ela é a louca da pele, é a Fernanda Antunes, ela usa tanto produto, que eu pensei assim, eu não vou nem passar esse vídeo agora no meu story, porque é muito produto, vai assustar quem não entendeu, porque depois que você começa a entender, você entende que é necessário. Não existe mulher feia, não existe pele feia, existe pessoas que não se cuidam, e essa é a diferença. Então, eu com meus 60 anos, eu vendo bastante pele, porque esses 10 anos que eu estou na Mary Kay, eu faço pele. Porém, eu posso vender muito mais se eu me profissionalizar e fazer essa aula em prática que a Letícia colocou. Letícia, esse é o tipo de aula que me prende, que eu amo, que eu gosto, que eu quero já compartilhar com outras pessoas, porque é aula na prática. Você foi lá e pegou na prática, não mostrou no papel. Você foi lá, fez 1 a 1, e a gente tem essas malas, a gente tem essas coisas em casa, e o que a gente não tem, a gente pode abrir. E aí eu já pensei, já vou abrir um lápis colorido, já vou ter um lápis colorido, e eu já vi também que quanto eu avancei, porque eu tenho várias coisas abertas, e eu posso ser essa pessoa que faz essa demonstração como você. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, meninas. E olha, amanhã, quem quiser aqui, 10, se a cliente não desmarcar, né, gente? Mas se der tudo certo, 10h30 da manhã eu vou fazer essa aulinha aqui com uma cliente, depois eu vou compartilhar o resultado para vocês. Porque foi uma cliente que Obrigada. eu estava na semana passada, num evento, e ela, não sei nada de maquiagem. Eu falei, então vamos marcar um horário? E assim, chamei, marquei, confirmei, né? Tá marcado, ela já me confirmou para amanhã. Isso também é importante, a gente às vezes conhece muita gente e às vezes a gente não finaliza, né? Vou marcar. Não, quando que você pode? Segunda-feira eu não consigo. Você pode na terça? Terça eu posso 10h30 da manhã ou eu posso 2h30 da tarde. Então, a gente também que vai dando tom. E parabéns, Kaki, mesmo que você estava saindo, né? Você conseguiu assistir a reunião, já abriu mais produtos, iniciou a sua consultora da Praia Grande, é iniciadora da Fernanda Antunes também, futura diretora esse mês, que é possível. Sim. E outra coisa, a Mary Kay, ela fideliza. Você só não vende Mary Kay se você não usa e não demonstra. Eu vendo outras marcas
E eu vendi um pó translúcido, por descuido, né, da minha cabeça, eu vendi um pó translúcido da concorrente, R$120. Tá? É o preço, acho até que estava na promoção, R$120 na promoção, de outra marca, eu vou até falar Natura, que não é especialista em pele, que não é a número 1 em base, que não é a melhor marca do mundo, que não tem 62 anos no mercado. Então, Mary Kay fideliza, Mary Kay me ajuda a pagar minhas contas, Mary Kay me ajuda a ficar com o rosto melhor, Mary Kay muda meu pé, muda minha mão, todos os produtos sendo usados, é vida. E outra coisa, mais do que nunca, nós estamos precisando cuidar de nós. Porque como é que eu vou vender se eu não cuido de mim? Como é que eu vou cuidar de alguém se eu não cuido de mim mesma? Então, meninas, cuidem de vocês, porque o próximo vai chegar querendo a mesma dica. Um beijo, obrigada. Um beijo. Tati, queria complementar? Eu tenho uma cliente, boa tarde, meninas. Eu tenho uma cliente que sempre compra base de mim. E eu sempre ofereci os lápis e nada. Daí eu peguei um lápis preto, Play, e botei para ela com uma cartinha. E aí ela me ligou, agradecendo, disse que o lápis é maravilhoso e já encomendou de novo. Então, às vezes, vale a pena também investir um pouquinho. Não só mimo, mas dar um pouquinho, às vezes tirar um pouquinho da tua comissão e um Play, né? E aí ela adorou e já me pediu o de sobrancelha, e aí eu aumentei, porque ela só consumia base. O nosso intuito é pegar essa cliente e oferecer estratégias diversificadas, né? Seja o mimo, seja a bolsa, seja mandar a promoção, seja fazer a sessão de maquiagem, para que essa cliente tenha outros produtos, gente, porque a pessoa vai estar usando. Ela vai estar usando produtos de outras marcas, né? Então, que ela conheça a nossa sequência Mary Kay e fidelize. E, meninas, para finalizar, né? A Núbia vai assistir essa reunião gravada mais tarde. A Núbia da unidade, ela vendeu 30 mil reais de Mary Kay nos últimos 40 dias. E ela foca no atendimento em empresas. Mas ela foca muito assim, individual em dupla. Ela fica numa sala, ela faz um atendimento muito rápido, individual em dupla, não com tantos produtos, né? Mais cortadinho. E numa manhã ela acaba atendendo muitas pessoas. Então, o resultado de vocês também pode vir no volume. Ah, então eu não quero fazer tantos produtos, eu quero fazer menos produtos em mais pessoas. Então, vocês também vão chegar nos números que vocês desejam, né? Sejam eles 5 mil em vendas, 10 mil em vendas, 30 mil em vendas. A gente precisa saber que com a Mary Kay existe essa possibilidade, né? Por isso que a gente, às vezes, compartilha números maiores, para a gente não se limitar a números menores, né? A gente vê, opa, existem tamanhos de negócios, desde vender R$1.000 até você vender 30, é possível. Só que, com certeza, a gente tem que aumentar as estratégias para chegar nesses números maiores também, né? Que é o volume de pessoas que a gente faz a mesma estratégia que deu certo. Certo, meninas? Então, vocês têm a missão de, além do dia do beijo, essa semana, realizar atendimentos de maquiagem. Nem que seja demonstrar primer, corretivo e base, né? Ou essa sequência toda. Ensinar a cliente a dar um retoque com multifuncional. Alguma sequência de produtos de maquiagem para vocês focarem e vocês terem esses resultados e compartilhar com a gente. Tá bom? Todo mundo, sessão express. Nem que seja 10 minutos, que nem a Ana fez aqui. O importante é já ter esse material pronto, essa necessaire pronta. Ó, a minha está indo embora comigo agora. Acabei de mostrar, já está indo embora comigo. E eu termino, eu recolho mesmo e já separo comigo e levo embora. Tá bom? E se vocês gostaram da reunião, coloca no grupo para o pessoal assistir depois do gravado, porque tem muita gente precisando aumentar as vendas e as pessoas, às vezes, não estão fazendo o básico, que é demonstrar o produto que dá certo há muitos anos. Certo, meninas? Beijos para vocês, sucesso, arrasem, mandem foto, vídeo, print, me marquem, que eu gosto desse movimento. Beijo.